funcionando, não é isso ainda? Já atualizou e nada. Às vezes, eu vou digitar aqui para ver se eu ajudo ele. Vanille, tá me escutando? O pessoal? Tô sim. Boa noite, gente. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro Take Care. Hoje muito especial, né? Nossa querida Vanille vai dar um show à parte no nosso Take Care. Vai sim, Vanille, que a gente sabe. Mas, antes de passar a palavra para a palestrante principal da noite, a gente não poderia deixar de trazer a participação do nosso querido profissional na nossa plataforma Take Care. E aí, nada melhor do que começar a semana, né, que está se iniciando na terça-feira, do que ler um sonho, 2 sonhos, na verdade, dos profissionais, né? E aí a gente separou 2 sonhos. O primeiro é de Juliana Ferreira da Silva Marinho. Não sei se Juliana está aí. Se tiver, pode levantar a mão. Mas o sonho de Juliana diz assim: inicialmente seria o sonho, né? Meu sonho. Inicialmente seria capacitar melhor os profissionais para esse tipo de atendimento. Primeiramente, ver o indivíduo como um todo e não acusar o paciente que a obesidade é apenas culpa dele, pois muitas vezes ele não teve a oportunidade de receber orientações adequadas, sendo sempre vítimas de pressão psicológica e atendimentos gordofóbicos. Antes de se implementar qualquer política contra sobrepeso e obesidade, sonho com mais empatia dos profissionais e mais compreensão no contexto geral da vida do indivíduo. Muito legal, viu? Que Juliana, ela trouxe mesmo um sonho para relato do profissional, né? Geralmente vem o contexto da atenção do usuário, mas aí ela trouxe como essencial começar de cima, né? Ser o profissional que tem mais empatia, mais capacitação. Muito parabéns, Juliana. E o segundo foi de Vilma Kelly Mello, que ela colocou assim: meu sonho como profissional de saúde é ajudar as pessoas na busca de alternativas práticas para uma boa qualidade de vida, sobretudo os usuários mais carentes terem uma vida saudável e digna, a partir de projetos simples e objetivos, mas que trazem resultados para toda a comunidade. Além de ver um dia as políticas públicas saírem do papel, trazendo mais esperança para um presente e futuro melhor para a nossa população. Show também, viu? Importante, né? As políticas saírem do papel como elas são tão bonitas, né? No papel. E aí a gente passa também para o nosso cuidado inverso. Que eu não sou as meninas aí que tem todo jeito bonito, mas vamos ler inverso agora é a hora da criatividade e foi bem criativo as duas, viu? A primeira ela diz assim: foi Josenilda Silva. Acho que Josenilda tá. Se Josenilda tiver, se quiser também ler, fica à vontade. Ela Estou diz aqui. assim: olha aí! Estou aqui, agora não peça para eu cantar, não. Posso ler, mas cantar não. Pode ler, fica à vontade. Já fiz muitos amigos de todas as cores, de todas as idades e de todos os gostos, de vários lugares, times e religião, solteiros e casados, carentes, solitos e até quase ausentes e outros presentes. Porém, de todos, o que mais me tocou são aqueles que somaram, ajudaram e uniram os saberes, que nunca acabou. Amigos quase parentes, lutam e torcem pela conquista da gente. Aqui no Take Care acredito que muitos amigos arretados farei, pois logo de cara fiquei contente de ver tanta gente empolgada e feliz. Parabéns, Zenildo. Muito Obrigada. legal. Criativa, viu? Aí, Poliana, arrasando a criatividade. Arrasou muito, muito mesmo.
Eu queria também, viu, Gabi, ter esse dom, mas eu estou me inspirando aqui com a galera da Take Care mesmo, nesses versos. Quem sabe daqui para o final a gente consegue fazer pelo menos uma linha, né? Um verso. E Fabrícia tá aí? Esse de Fabrícia é arretado também. Estou sim, estou aqui, boa noite. Coisa boa. Vamos ler? Vamos, Fabrícia, ler o teu também? Ah, mulher, cantar não dá para mim, não. Não sou boa em cantar, não, mas posso ler. Pode ler, fica à vontade. Pode acreditar que ainda existe amor, que é daquela música de João Gomes, né? Muito famosa. Pode acreditar que ainda existe amor. O meu coração, amor próprio, chegou, chegou. E é por isso que eu estou assim. Sem enxergar o xingamento que você está falando. Para você é mau humor, para mim é risco. Eu não estou pronto para me arriscar. Ou mesmo que prometa me respeitar. Mesmo que prometa me cuidar. A minha mente acha que só quer me humilhar. Eu estou duvidando de você, mas o amor próprio vai vencer. E se for para dar certo, o tempo vai dizer. Para quem sabe cantar, fica até legal. Ficou ótimo. Parabéns, Fabrícia. É muito bom, viu? Só artista nesse grupo. Obrigada. Alguém quer comentar os versos e os sonhos? Acho que a gente pode passar a palavra para a nossa tequerência, né? Nosso pódio da semana. Oi, gente, boa noite. Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, né? Depois do feriado, que tenham descansado. E aí, hoje eu estou aqui, né, para parabenizar a todos os profissionais, né, que estão junto com a gente, né, fazendo esse curso, se dedicando, e especialmente, né, aos profissionais que ficaram no pódio, que é Luci Suênia, Sheila Cristina, Luana Verusca, né, ficaram em primeiro lugar. Em segundo lugar, ficaram Mônica Luiza, Ana Paula Pereira, e em terceiro, Luzimar Rolim. Então, assim, nós estamos aqui para parabenizar, né, a dedicação de vocês. A gente sabe que o tempo é corrido, né, porque envolve trabalho, as demandas de casa, filho, família, mas vocês estão tirando um tempinho, né, para que vocês possam melhorar o conhecimento de vocês, para que possam estar ajudando cada vez mais, né, as pessoas nos seus ambientes de trabalho, né, na comunidade, a cuidar melhor da obesidade, né. Então, meus parabéns, sintam-se abraçados por nós da Take Care. E agora a gente vai apresentar, né, dois profissionais que trazem suas experiências em relação à obesidade no seu ambiente de trabalho. Então, vamos lá assistir, tá certo? Pode colocar. Olá, sou José Filho, nutricionista, atuei no município de Origem, Nova Olinda, Alto Sertão Paraibano. Desde 2017, trabalho junto ao NASF. E neste trabalho, temos diversos pacientes com sobrepeso, obesidade, e que assim, com dedicação e com esforço, têm alcançado seus objetivos, trazendo mais qualidade de vida, trazendo uma redução de peso, mas independente disso, tendo mais saúde, tendo uma boa evolução, melhorando a sua alimentação. Gosto da área, já tenho algumas pós-graduações voltadas para este tema, exemplo de obesidade, síndrome metabólica. E, de fato, é importante ver que o paciente, quando se dedica, quando está esforçado para alcançar aquele objetivo, ele realmente vai longe. Ele realmente consegue avançar neste trabalho, que é um trabalho conjunto. E não é somente a alimentação, mas é também a
prática de atividade física, é a dedicação do paciente, é o comprometimento com a família, é uma boa relação. O paciente, muitas vezes, ele chega, ele não tem uma redução de peso início, mas aos poucos ele vai vendo essa evolução e vai se dedicando ainda mais. É importante ouvir diversos depoimentos que eles chegam e dizem: eu me sinto melhor, eu me sinto mais leve, eu me sinto uma pessoa bem melhor com tudo isso. Então é necessário nós vermos essa transformação. O curso de transformação PQR está abrindo a nossa mente, nos trazendo novas reflexões sobre o cuidado com a pessoa em sobrepeso ou obesidade. Já tivemos algumas atividades voltadas para este campo, por exemplo, um grupo de obesos que iniciamos no ano de 2020 em um determinado PSF. De certa forma, pelo auge da pandemia, foi difícil mantermos alguns encontros, mantemos muitas atividades online, mas, de qualquer forma, seja no grupo de idosos, seja em algum grupo de escolas, junto ao alunado, seja com as próprias equipes de PSF, enfim, diversas atividades. Olá, sou Fabrícia, agente comunitário de saúde, aqui do município de Cajazeiras, Paraíba. Atuo na UBS Patamuté, uma UBS rural. Sou também formada em enfermagem e estou fazendo este curso, né, da obesidade na TCare. Estou muito feliz, muito satisfeita com todo o aprendizado, com todas as atividades que tivemos, né, feito. A experiência, né, que o curso me fez, que na verdade foi... Eu nunca fiei, meu povo. Eu não sei nem o que era isso. Eu não sabia nem o nome dos equipamentos que utilizava. Foi quando, como atividade da TCare, eu procurei na comunidade. Eu já sabia que a idosa fazia isso. E fui pedir para ela ensinar e mostrar como é que fazia. Então, para mim, isso foi uma experiência, né, que essa daí eu vou guardar para sempre. E, gente, foi espetacular, foi sensacional aquela experiência. Que experiência legal, né, gente? Então, parabéns a José Felizmino e a Fabrícia, né? Se vocês tiverem aí, quiserem comentar alguma coisa, parabéns de verdade pela experiência que vocês estão trazendo, né? Na tentativa de ajudar a comunidade, a adoção de um hábito, né, mais saudável, com alimentação mais saudável, atividade física. E é exatamente isso que a gente busca, né, na TCare. Que vocês estejam aí trabalhando com a comunidade em relação a isso. Então, alguém quer falar, José Felizmino ou Fabrícia? Estiverem por aí. Estou falar. Mostrar um pouco do nosso trabalho no dia a dia aqui no município. E é sempre importante, né? Como eu já dizia no vídeo, quando a pessoa tem esse respaldo do paciente, tem essa satisfação que ele demonstra pela saúde melhorando, por tudo avançando, então isso é muito importante. É um conjunto, sempre é o conjunto, para que ele de fato tenha uma saúde. Parabéns. Fabrícia, quer falar alguma coisa? Então, a gente fica muito feliz, né, em participar desse curso, como eu já falei. Foi uma experiência muito gratificante, né, que eu só ouvia falar, né, a minha mãe falava que já tinha feito isso, né, na adolescência e tal, mas eu nunca nem tinha feito, né, não sabia nem como era o nome dos equipamentos que eu utilizava, e foi nesta oportunidade que eu observei, inclusive até fiz, né, a idosa me ajudou e eu tive essa experiência, e foi muito boa. Porque eu avaliei duas idosas, né? Uma de sobrepeso e esta idosa que é no peso ideal, o IMC ideal, que até mostrei a realidade, né? A casa dela, que eu trabalho numa zona rural, eu sou uma CS de zona rural,
Então, esta idosa que me ensinou a fiar, né? Ela mora em uma casa rodeada de árvores frutíferas, tem vacas, então o leite que ela bebe é o leitinho que é retirado todos os dias das vaquinhas dela. Os ovos são os ovos que é retirado das galinhas dela, são ovos caipira, cria porco, entendeu? Então são alimentos in natura mesmo que ela tem no terreiro dela, entendeu? Então, assim, quis mostrar isso para vocês também. E a experiência foi o agrado, né? Como diz o ditado. E também mostrei para vocês a outra idosa, porque na minha plataforma eu não consegui colocar, né? Mas eu coloquei lá as meninas, eu mandei para as meninas. E aí a outra idosa, que é sobrepeso, em MC de 33, e assim, também da zona rural, mas não tem isso, entendeu? Não tem essas frutas em casa, não tem, não gosta das verduras, né? Não tem esse hábito, como as coisas comprada e quando tem, né? E a prova disso é que tem o sobrepeso. Então, eu quis mostrar essas duas realidades da idosa com o peso ideal, com a vida saudável, e a outra idosa que não tem uma vida tão saudável. E de sobreposição, eu tive essa experiência, né, do FIAR, que ela me ensinou, que é uma terapia para ela, né? Como vocês viram, ela passou o ano todinho fiando, né? Para ela é uma terapia, porque tem que ter uma paciência, né? Paciência, porque ali é paciência mesmo, vou lhe dizer que é. Separar aquele algodão, catar o algodão na região, porque não é como antigamente, né? Que antigamente plantava-se o algodão especificamente para fazer o fio, e hoje não, hoje é aqui, acolá que tem um pé de algodão, e ela saiu catando na comunidade os algodão para poder fazer o fio para ela, né? Então, para ela ali é uma terapia. A única condição física que ela tem de problema é hipertensão e controlada. Toma uma única medicação somente. Né? Então, altamente controlada. Então, a gente fica muito, muito feliz, né, por saber que o Take Care te estimulou, né, a ter essas duas experiências, né, com essas idosas. E a gente também fica muito feliz, assim, pelo teu olhar, né, em saber que sempre que possível estimular a comunidade a estar desenvolvendo uma horta, né, dentro de casa, sempre que possível. Nós vamos passar agora a palavra, né, para a nossa próxima amiga, Take Care. Tá bom, gente? E obrigada pela participação de vocês. Obrigada. A amiga Take sou eu agora, Gabi? Balançou a cabeça, sou eu, então, muito bem. Gente, olha só, né? Hoje a gente tá aqui no Carla Bola, viu? Carla Bola. A gente tá aqui hoje numa ideia de conversar um pouco, de trazer alguns conceitos, algumas amarrações aí que a gente viu que era bem bacana a gente conversar, né, nessa reta final aqui dos nossos encontros. E aí eu queria fazer um acordo com vocês. Eu preparei uns slides para a gente ir conversando, para ir mostrando a vocês, e aí eu queria combinar de conversar, apresentar o que eu tinha feito para vocês. Se ao longo da fala já tiver coisa que você vai lembrando, vai colocando no chat, para a gente poder não perder na hora, porque às vezes a ideia vem e vai embora. Então, bota no chat se chegar na hora, que aí algum amigo TQ já pode ir pegando, porque se for muita coisa, né, vai organizando. Renata balançando a cabeça, já pode ser Renatinha. E aí, no final, quando a gente terminar de falar, aí a gente abre conversa e vamos fazer o que a gente gosta de fazer aqui no TQ, que é conversar. Combinado? Porque eu acho que tem muita coisa para a gente trocar e eu queria muito ouvir
né, e fazer o negócio caminhar. A ideia hoje, gente, é que esse encontro nosso, a gente toda vez grava, né? A gente disse a vocês hoje que podia convidar, né, pessoas aí da sua região, da seu trabalho, da sua equipe. E aí a ideia hoje é que a gente deixe gravado esse encontro aqui e depois disponibilize essa parte, porque você pode utilizar lá na sua unidade depois. Se você quiser fazer uma reunião da equipe, dialogar sobre esses assuntos, vocês vão poder acessar esse conteúdo na plataforma, no canal do YouTube do TQ. Combinado? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, se por um acaso vocês não estiverem vendo, aí alguém grita e diz, não estou vendo, não está vendo nada. Está aparecendo? Que a pessoa fica no vácuo, né? Quando... Tá tranquilo? Sim, tá. Sim. Valeu. Então, gente, vamos lá, né? Vamos nesse nosso converseiro aqui. Todas as vezes que eu vou falar, assim, como vai ficar gravado, toda vez que eu vou falar, meu povo, eu tenho que dizer de onde eu falo, sabe? Então, eu tenho que falar do meu lugar de fala. Então, eu hoje estou aqui com vocês, né? E o meu cantinho de fala é aqui a nossa Paraíba, né? Aqui, o Take Care, né? É essa plataforma que está nesse diálogo constante com profissionais e gestores da Paraíba. Só que o meu cantinho de fala é uma cidade chamada Cuité, né? Que é onde eu sou professora, né, da Universidade Federal de Campina Grande, professora do curso de nutrição, morrendo de saudade da minha instituição, morrendo de saudade do Núcleo Penso, morrendo de saudade desse lugar onde a gente aprende, compartilha, faz ciência, faz arte, faz bagunça, faz um monte de coisa. Então, tenho muito orgulho de sempre que eu for falar em algum lugar, dizer que meu lugar de fala é a Paraíba, é Cuité, é o UFCG, e é esse cantinho ali, é lá no Núcleo Penso, com a galera que gosta de fazer uma nutrição meio coisada, meio diferente. Então, a ideia, primeiramente, quando a gente pensou, a gente quer conversar e dar uma sistematizada, né? Vamos pegar os conceitos que a gente tem. A gente tem o conceito mestre, o maior, assim, o basicão, que a gente encontra com mais facilidade de obesidade, é o da OMS, né? Da Organização Mundial de Saúde, que conceitua a obesidade assim, como o excesso de gordura corporal em quantidade que determine prejuízo à saúde. E aí, essa mesma OMS diz assim, uma pessoa, ela é considerada obesa, isso são termos da OMS, tá? Quando o seu índice de massa corporal, que é o tal do IMC, é maior ou igual a 30 quilos por metro quadrado. E a faixa de peso normal varia entre 18,5 e 24,9 quilos por metro quadrado. Então, esse IMC a gente já escutou pra caramba na vida, né? A gente bota no Google, a gente acha facilmente, que é dividir o peso da pessoa pela altura dela ao quadrado. Perceba que a OMS diz que a obesidade é o excesso de gordura, né, corporal. O IMC, ele não consegue avaliar quanto de gordura a pessoa tem. A gente só consegue saber quanto de peso tem para o tamanho desse indivíduo. Bom, nessa perspectiva do que é essa obesidade, como ela é conceituada, a obesidade ela foi integrada como uma doença, né? Ela tem CID, que a gente chama, né? Classificação Internacional das Doenças, na década de 90. E aí a gente tem toda uma regulamentação que traz, a partir de então, a obesidade como sendo uma doença. A ABESO, que é a associação, né, uma associação que discute as questões relacionadas à obesidade, ela considera não só uma doença, mas uma doença grave, e a gente ainda tem outros estudos, entidades, associações considerando doença grave e fator de risco para outras doenças. Então, quando a gente olha para a obesidade, e a gente já vem pensando sobre isso há algum tempo, né? Não é um negócio simples, né, meu povo? É um negócio complicado. É algo complexo de se compreender, de se acompanhar, de se entender, de agir, né? Então, o CID, né, essa classificação da obesidade enquanto doença é o CID-10, e aí tem várias divisões, trouxe aqui para vocês conhecerem, e aí a gente fica, né? E na nossa realidade, como é que a gente está olhando
Como é que a gente está classificando? Como é que a gente está vendo essas pessoas na nossa realidade, na nossa comunidade? Pensando que esse indicador que a gente tem para dizer se a pessoa está com obesidade ou não é o IMC. IMC, ele é super interessante para a gente fazer uma varredura populacional. Quando a gente quer fazer um estudo com muita gente, o IMC de muita gente, a gente vê como é que está, que são os estudos que a gente tem, que a gente tem acesso a resultado. Agora, e com um indivíduo só? Será que é interessante a gente ficar fixado só nesse IMC? Eu quero ouvir isso lá no final da nossa conversa, certo? Então, pois bem, década de 90 começa a entender essa obesidade como doença, ela ganha destaque no cenário não só nacional, mas internacional. Começou a se fazer estimativa lá na década de 90, que em 2016, que a gente já passou, a gente ia ter 40% mais ou menos da população com excesso de peso. Hoje a gente já tem índices maiores do que esse, né, de 40%. E aí a gente entra nesse cenário de obesidade como doença, doença grave e fator de risco. E aí a gente começa a escutar, né, a gente já ouviu muito a expressão que é uma epidemia mundial, né? E a gente tem essa palavra epidemia, ela está muito associada a doenças que são contagiosas, não é? E a obesidade passa a ser uma doença que não é contagiosa, mas que a gente usa essa terminologia de epidemia. E aí, quando se discutiu, né, quando se decidiu dizer que a obesidade era uma epidemia, era para dizer que qualquer pessoa poderia pegar obesidade, ou seja, qualquer pessoa poderia ter obesidade. E aí, em algumas instâncias, isso foi muito ruim, em algum cenário, isso foi mais ou menos pensado, e vamos pensar o que é que isso significou na nossa vida, né? A gente tem um estudo que quase todo mundo já ouviu falar, quase todo mundo já conhece, que é o estudo da Vigitel, né, o nosso último dado nacional, que é um estudo de vigilância de fatores de risco e proteção, né, de doenças crônicas, que é feito por um inquérito telefônico. O último dado que a gente tem foi esse publicado em 2019, e olha só o que ele encontrou, meu povo. 55,7% da população com excesso de peso. Isso representando um aumento de 30% em relação à pesquisa de 2006. Em relação à obesidade, esse estudo mostrou que teve um aumento de 67%, ou seja, esse estudo mostrou que em 2018, com esses dados, a população brasileira tinha 19,8% de pessoas em obesidade, com obesidade. Se a gente somar o sobrepeso com obesidade, a gente tem 75,5% da população. E é isso que chama tanta atenção, não é? Esses dados, quando a gente vê de obesidade, o que chama atenção são esses altos índices, né? Meu Deus, 75,5% da população está num que a gente chama de estado nutricional, né? Para excesso de peso. E aí, o que a gente vem acompanhando nos últimos tempos, que quanto mais se estuda, quanto mais descoberta a gente tem, mais parece que existe uma efetividade muito baixa nas intervenções que são feitas pelos profissionais de saúde de forma individual. Por quê? Os profissionais de saúde todos, né, a obesidade sendo essa doença, né, sendo esse estado. Já a gente vai discutir doença, não doença, mas a obesidade sendo esse estado que tão complexo, que tem muitos fatores que a envolvem, então não tem como só um profissional da saúde cuidar, né? Não tem só como um profissional da saúde acompanhar, ela precisa de uma equipe multiprofissional. E o que os estudos foram mostrando é que era muito baixa a efetividade. Por quê? As intervenções sempre, a maioria, com grande, uma quantidade de vezes muito grande, eram focadas em modelos meramente assistenciais, meramente biologicistas, que a gente chama, né? Ou seja, olhando só para a questão do corpo, para as questões biológicas, como se tratar a obesidade fosse contar nutriente para as pessoas, e a gente sabe que não funciona assim, né? E também olhando essas intervenções de um jeito meramente curativo. Ah, é uma doença, então tem que ficar bom desse negócio, vamos cuidar, a gente faz o que for preciso para ficar bom. Não é isso que a gente escuta? Isso não se adequa, isso não casa legal com a obesidade, e a gente sabe, né? Os índices, a quantidade de pessoas que vem aumentando o seu peso, que vem aumentando as complicações, não bate com esse tipo de intervenção. E aí a gente fica o que fazer, né? E o que fazer, nós aqui que estamos falando de uma abordagem dentro do SUS, dentro da atenção básica, aí é que a gente tem que pensar algumas questões estratégicas importantes para o nosso lugar.
Eu fiz para vocês uma linha do tempo de todas as publicações que foram sendo né, lançadas pelo Ministério da Saúde, que tem esse enfoque com a obesidade, para que depois vocês possam assistir, de repente, procurar e olhar e querer ver o que é que tem né, de material disponível. Então, a gente tem nosso primeiro caderno de atenção, caderno de atenção básica da obesidade, que é o 12, lá em 2006. Então, a partir de 2006, começam essas publicações, né, do Ministério, focando nesse assunto específico, obesidade. Em 2011, a gente teve a publicação desse documento, que foi muito importante, né, que ele trazia um plano de ações estratégicas, e aí ele usa essa palavra, que inclusive tem no edital, que fez a gente estar aqui hoje, né, que é enfrentamento às doenças crônicas não transmissíveis no Brasil, e a obesidade estava dentro desse plano. Veja que esse termo começou a ser usado, está sendo usado em 2011, a gente está em 2021 e a gente começa a refletir e pensar outras possibilidades de fala. Mas já dentro desse material, em 2011, já se entendia que a abordagem para as pessoas que tinham obesidade tinha melhores resultados se a gente fizesse uma intervenção que observasse vários cenários, vários fatores e várias possibilidades, tanto no nível individual quanto da coletividade. Então, a gente só para conseguir, né, construir algo que venha gerar mudanças nesse cenário, precisava ter participação de muitos atores, e precisava ser uma participação ativa, né, da comunidade, de ter recursos políticos, precisa do apoio para ter um autocuidado, a equipe precisa ter um desenho de linha de cuidado para essas pessoas, para essas famílias, para a sua comunidade, um sistema de informação clínica que seja importante para tomar essas decisões. E aí, dentro desse material, ele traz também a ideia de prevenção, né? A ideia de trabalhar com promoção e prevenção da saúde, desde a vida fetal até a fase da idosa, fase adulta e idosa. Então, sempre pensando que é multifatorial e quais são os aspectos que eu tenho que abordar com os indivíduos. Bom, o tempo vai passando, 2013 teve o lançamento desse material sobre cuidado da pessoa, aí o nome já vem, cuidado da pessoa com doença crônica, em 2013. A gente tem em 2014 publicações muito importantes, né? O primeiro, como vocês viram, de obesidade foi em 2006. Aí, em 2014, a gente teve o segundo caderno abordando a questão da obesidade, os cadernos de atenção básica, já com um olhar mais afinado sobre essas questões de como abordar. Eu considero esse material do meio aí, esse Perspectivas e Desafios do Cuidado da Pessoa com Obesidade no SUS, é de 2014, gente, mas é um dos melhores materiais para a gente estudar, para a gente ler, para a gente se apropriar de muito conteúdo. Eu recomendo muito que vocês conheçam esse material. Aí, a gente vem em 2016, teve mais uma leva de publicação, né? Publicação em relação ao cozinhar. Pensa que 2016 já é depois do Guia Alimentar, que é de 2014, né? Então, já começa uma ideia aí de produções de materiais falando sobre culinária, a importância de cozinhar com frutas, verduras, né? Os vegetais, desmistificando dúvidas sobre alimentação e nutrição, e vem essa orientação para avaliação de marcador de consumo alimentar na atenção básica, que é esse material também muito bacana de 2016. Todos esses materiais estão disponíveis na internet, tá, gente? Eu estou fazendo só uma linha do tempo rápida para a gente saber o que é que tem, né? Em 2019, de 2019 para cá, meu povo, começou muita publicação e muito conteúdo relacionando a obesidade. Teve uma publicação da Lancet, né, que é uma revista bem famosona mundialmente aí, que falava sobre sindemia global, e aí começou, a obesidade está muito presente nas discussões, não é o foco da gente hoje discutir isso, mas a obesidade começa a ficar muito presente em todas as discussões científicas de saúde, tanto no campo da academia, dentro das universidades, como na prática clínica dos indivíduos. Aí eu compartilho com vocês esses dois artigos muito bacanas que trabalham o custo da obesidade, hipertensão e diabetes para o Sistema Único de Saúde, e esse outro material, esse outro artigo que fala de guias alimentares, a importância de utilizar esses guias como estratégia para a gente prevenir a tal da obesidade. E ainda em 2019 a gente tem esse material muito, muito bacana da Universidade Federal de Santa Catarina, que é um curso praticamente de abordagem ao sobrepeso e obesidade na atenção primária.
2020, a gente, nessa linha de publicação, né, a Gisele Bortolini, que hoje é a coordenadora da SEGAN, da área de alimentação e nutrição do Ministério da Saúde, com outras pessoas, publica esse material, esse artigo, que traz as ações de alimentação e nutrição nesse espaço da atenção primária. E aqui, gente, esse artigo é bem bonzinho para a gente traçar, começar a fazer umas estratégias para traçar a linha do cuidado que a gente quer construir dentro do nosso serviço. E aí ela trouxe para a gente, nesse material, a necessidade da gente refletir sobre o que é promoção da alimentação saudável. A semana passada, não sei, não sei se foi semana passada, a outra, estou fora do tempo, Elaine compartilhou com a gente, né, uma conversa sobre essa alimentação saudável, o que é essa alimentação saudável, né, para a gente parar de achar que comer saudável é só comer frutas e verduras, até porque a gente pode comer frutas e verduras e não ser saudável, se ela estiver cheia de veneno, por exemplo. Né? Então, a ideia da alimentação saudável, da alimentação adequada e saudável, ela ultrapassa as nossas ideias anteriores de alimentos, frutas, verduras e integrais. A gente começa a perceber que não é só isso para ser saudável, né? Então, a gente tem que pensar em políticas públicas que fomentem essas estratégias de consumo saudável, ações dentro da comunidade, estratégias de educação alimentar e nutricional, né? E tudo isso, gente, a gente tem um material, quem é da nutrição, eu vou puxar a sardinha aqui para o meu lado, que eu não sou besta. A gente tem a nossa política de alimentação, a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, ela tem as diretrizes, né, que são 9 diretrizes da PNAM, e que traz claramente assim, olha o que precisa a gente pensar aqui para a construção de políticas públicas que promovam a alimentação saudável. Então, a gente já tem isso muito, está definido já, a gente já conseguiu ter acesso a essas informações. O que a gente tem dificuldade, muitas vezes, é de como colocar isso em prática. Né? E é por isso que o TEICAS, né, se propôs a fazer essas conversas. A gente tem esse material de 2020, super bacana também, que fala sobre a situação alimentar do Brasil, e aí traz aí, novamente, dados percentuais altíssimos de pessoas com sobrepeso e obesidade, né? E aí ele divide tanto valores Brasil como de regiões, e aí se a gente puder dar uma olhadinha aqui, o Nordeste tá essa parte mais escura, né, um azul escuro, eu acho, isso aqui é o que a gente considera estado nutricional de eutrofia, o amarelinho claro aqui no meio é magreza, sobrepeso e obesidade. Então, aqui, esse material eu recomendo também que vocês conheçam para vocês terem ideia do que a gente tem de pesquisa hoje em relação ao estado nutricional no Brasil. E 2021 a gente pode dizer que é o ano de publicação em relação à obesidade, né? Saiu esses 3 fascículos, né, com protocolos de uso do guia alimentar para a população adulta, para a população idosa, para a população gestante. Também agora em 2021 saiu o Guia de Atividade Física para a População Brasileira, um caderno de atividades desse guia para ser utilizado. Também é desse ano um projeto, né, um programa, acho que não é um programa, é um projeto chamado Proteja, é uma estratégia, que é a Estratégia Nacional para a Prevenção e Atenção da Obesidade Infantil. Também saiu agora em 2021, que está na versão preliminar lá no site, um instrutivo para cuidado da criança e do adolescente com sobrepeso e obesidade, e o manual para atenção das pessoas com sobrepeso e obesidade. Minha gente, isso tudinho esse ano, viu? A gente tem que refletir o que está acontecendo, porque que se está falando tanto em obesidade, não é não? Além desses 4, ainda saiu esses 3 manuais que teve o lançamento agora recentemente do Ministério, que é um material teórico para o manejo da obesidade no Sistema Único de Saúde, aí já vem essa palavra manejo, né? Instrumento de abordagem coletiva para essa obesidade, então, tanto no âmbito individual quanto coletivo, e um instrutivo de abordagem coletiva, que é um caderno de atividades. Tudo isso disponível lá na internet. Isso, gente, é a linha do tempo do material da obesidade. Quando você quiser lembrar, volta aqui nessa apresentação, dá uma olhadinha, procura na internet, pode baixar e a gente ter acesso. Só que eu venho da atenção básica, né, meu povo? Eu fui nutricionista do PSF, da Estratégia de Saúde da Família, lá de Cabedelo. E vamos combinar que quando a gente vê esse material, essa ruma de material, o que é que a gente pensa de cara? Eu, na minha cabeça lá de profissional da ponta, quantas vidas eu preciso ter para ler todos esses materiais? Não é não? Sim,
no mínimo umas 3 vidas, né? Então, todas as vezes que eu estava trabalhando lá na ponta, sabe, gente, que chegava um material novo, um manual novo, que ficava doida para ler, e que eu tinha que atender 200 milhões de pessoas num dia, que eu tinha um monte de coisa para fazer, quando eu chegava em casa ainda tinha dieta eu dizia, meu Deus, quando é que eu vou conseguir ler todas essas coisas? Então, não se sintam, ah, meu Deus, quando é que eu vou conseguir ler? A gente vai tentando incorporar, né? Por isso que vocês estão aqui no TQ, por isso que a gente quis aqui compartilhar a conversa, para a gente ir tendo acesso e conseguir ter acesso a essas informações da melhor forma possível, né? Ali, a linha do tempo dos materiais, aqui são os materiais base que vocês conheceram lá dentro da plataforma TQ, né? O nosso manual básico aqui de pensar sobre alimentação, que é nosso guia alimentar de 2014. Recomendo para vocês esse material aqui, que tem atividades, sugestão de atividades de como aplicar o guia, que foi agora de 2019. A gente teve o guia alimentar para criança, né, menores de 2 anos, que também é 2019, e o marco de referência, que também está lá no módulo de educação alimentar e nutricional, que eu compartilho com vocês lá, que tenho o maior orgulho de ter participado da construção dele. Então, Elaine também trouxe semana passada na conversa que, por conta desse olhar que a gente tem sobre esses materiais, a gente não faz mais atividade educativa, a gente não faz mais ações baseadas na tal da pirâmide alimentar. Por quê? Porque ela classifica os alimentos de um jeito diferente do que o guia classifica, e hoje a gente resolveu, e não só resolveu, como os estudos científicos mostraram, que a forma de classificar os alimentos mais adequada é essa que o guia nos traz, que é como classificar os alimentos pelo seu nível de processamento. Né? A Fabrícia trouxe agora, falou, ó, dos ovos lá da idosa que ela acompanhava, o leite, é diferente o tipo, de onde vem a comida, de onde vem esse alimento, e os tipos, e pelos processamentos que eles passam para que ele seja, para dizer que ele é adequado, que ele é saudável ou não. E a pirâmide não fazia isso, né? Aqui embaixo estaria carboidrato, vai do macarrão instantâneo, do quinojo ao pão integral. Que pão integral, né? E aí o guia faz essa divisão de alimentos in natura, alimentos minimamente processados, alimentos processados e os ultraprocessados. Então, um suco em pó de abacaxi não é a mesma coisa que um abacaxi. E é isso que o guia alimentar nos traz, e é muito importante, gente, falar sobre isso, porque faz parte da nossa vivência falar sobre comida. Então, quando eu falo de pão integral, por exemplo, esse pão integral feito em casa é diferente desse pão integral aqui que eu compro no supermercado. Quem já fez pão em casa, quantos dias dura um pão que você fez em casa? Seja ele integral ou branco, mas vamos pensar que ele é integral. Quantos dias ele dura? Com 4 dias, o pão que foi feito em casa, ele, se não tiver acondicionado correto, ele enche de mofo, de bolor, né? Porque tem outros bichinhos querendo comer o pão além de você. Esse pão aqui integral que a gente compra no supermercado, ele dura quanto tempo, gente? Já parou para pensar quanto tempo dura um pão integral dentro da embalagem numa prateleira de supermercado? Por que em 20 dias um pão integral não dá fungo nele? Porque o fungo não come esse produto que está cheio de substâncias para proteger desses bichinhos e para passar mais tempo na prateleira. Então, é diferente do pão francês. O pão francês da padaria, o pão branco que a gente faz, tudo depende da forma que for feito, do grau de processamento que é dado a esse alimento. Entende? Então, não é só dizer coma pão integral e frutas e verduras. Não é. Porque que verdura, que fruta, que pão? Tá? Então, por isso que a gente não usa mais pirâmide alimentar, de jeitinho nenhum, porque ela não diz mais, ela não consegue dar ideia para a gente né, do que é saudável ou não. De último material que eu queria compartilhar com vocês, tem esse material. Então, é um material que ainda está em inglês, eu trouxe aqui só para deixar, para a gente, né, dizer que ele existe, porque na pandemia a gente escutou demais esse negócio que pessoas com obesidade tinham maior risco de desenvolver Covid, né? Você lembra o quanto que a gente ouviu isso e era todo mundo desesperado? Por quê? Porque na pandemia o que foi que mais de comum aconteceu? As pessoas engordarem.
Por quê? Porque a obesidade tem todas essas questões relacionadas ao emocional e que ficou à flor da pele, ainda está, né? Ninguém está totalmente livre ainda dessa situação, e que todo mundo em casa, sem fazer atividade física do jeito que fazia antes, estressado. Então, uma das coisas que esse material traz e que eu queria compartilhar com vocês é que ele fala que os países, né, com as mortalidades mais elevadas de Covid, são países com população menos ativa fisicamente que consome muito produto ultraprocessado. E se a gente for olhar, né, pensar nos países que têm PIBs baixos, que têm poder aquisitivo baixo, pessoas pobres, são os países que têm dificuldade de ter atividade física acessível para a população, e são países onde as pessoas consomem muitos produtos industrializados, ultraprocessados, porque são mais baratos. E aí, a gente pensa nessas palavrinhas de curar, cuidar e culpabilizar dentro desse universo da obesidade. A gente começou a se acostumar a patologizar tudo que é de... Olha, se está com corpo gordo, está doente, está muito mal, olha, tem que melhorar isso aí. Tem que fazer o quê? Tem que emagrecer, você tem que ficar magro para você ficar saudável. Quantas vezes a gente não escuta isso, não é? E aí, toda a abordagem do indivíduo que está, daquela pessoa com corpo gordo, é focada no emagrecimento. A gente teve em 2016 o lançamento das diretrizes brasileiras de obesidade pelaquela ABESO que eu falei a vocês, né? Que é a Associação Brasileira para Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica. Essas diretrizes, gente, a página 5 dela, lá embaixo, tem essa frase aqui, de Hipócrates, 460 antes de Cristo. Olha o que as diretrizes brasileiras têm na entrada dela. A corpulência não é apenas uma enfermidade em si, mas o prenúncio de outras. A morte súbita é mais comum naqueles que são naturalmente gordos do que nos magros. Uma diretriz brasileira de obesidade que diz que quem é gordo vai morrer mais do que quem é magro, a gente tem que pensar sobre o que está sendo falado, né? De que forma a gente está falando com os indivíduos que estão com peso fora de uma curva que foi estabelecida. E aí a gente tem esse material, esse artigo aqui, que faz uma análise dessas diretrizes brasileiras, que eu super recomendo. Faz uma crítica muito grande à forma gordofóbica que a diretriz se comportou. E aí isso surtiu efeito, gente, não só esse artigo, como um monte de críticas que foram feitas. Em 2021, esse ano, a ABESO lançou um novo material, que é o Manifesto da Obesidade como cuidado de todas as formas. E aí, se você lê um material e lê o outro, você já percebe muita diferença na linguagem, na abordagem. Por isso que a gente tem que falar sobre isso, gente. Por isso que a gente tem que abordar desse jeito, né? Então, quando a gente fala em gordofobia, essa palavra que está tão utilizada, que sempre existiu, mas que talvez a gente não conseguia entender, ela é utilizada para denominar o preconceito, a estigmatização, a aversão que é dada de uma forma estrutural, uma opressão estrutural na sociedade que vai atingir as pessoas gordas, né? É uma forma de discriminação e que é estruturada e que está disseminada há mó tempão e que a gente já se acostumou a conviver com ela achando que é normal, né? E que está dentro dos mais variados contextos, sejam eles sociais, culturais, econômicos, e ela tem a questão forte da desvalorização, estigmatização e hostilização de pessoas gordas e dos seus corpos. E isso, gente, a gente vê essas ações de gordofobia dentro da saúde, dentro do profissional de saúde, dentro das ações daquele indivíduo que deveria cuidar daquela pessoa. Imagina se você vai, quando você, sei lá, vamos pegar aí, eu tô com uma ferida no braço, aí eu vou procurar o doutor para ajeitar, para me ajudar na minha ferida. Aí o doutor vai e joga álcool em cima. É isso que acontece quando uma pessoa busca algum tipo de ajuda dentro do espaço da saúde e ela estando com o corpo gordo, ela é vista como, não, vamos jogar um alquinho aí nessa ferida que não está doendo o suficiente. Então, a gente tem que pensar nessas formas de atuar, né, junto com esses indivíduos. Então, essas ações gordofóbicas, essas atitudes, elas reforçam estereótipos, impõem situações degradantes, né, segregam as pessoas, retira direitos, são discriminatórias e não faz sentido nenhum a gente ter no nosso cotidiano, né? As ações de gordofobia
gordofobia, elas desvalorizam e elas colocam a pessoa gorda como sendo uma pessoa deprimida, descontrolada, fracassada, descuidada. Quantas vezes a gente não olhou para uma pessoa que está com o corpo gordo e não pensou isso dela? A pessoa está gorda porque quer, né, minha filha? Fecha a boca. Quantas vezes a gente já ouviu falar isso, né? Fecha a boca que emagrece. Se fosse assim, não existia, né, gente, obesidade. Então, são preconceitos que são naturalizados pela própria pessoa gorda, né? Que incorporam uma imagem de si completamente inapta, doente, destruída, acabada e que fim de linha, né? Tem outro imaginário gordofóbico que é achar que as pessoas que têm um corpo gordo não conseguem fazer atividade física. E aí não existe uma estrutura adequada de atividade física. A gente viu aquele manual que eu mostrei a vocês de atividade física. Se eu tenho uma pessoa que está pesando 130 quilos e ela quer fazer atividade física, tem onde ela fazer atividade física? Ah, tem uma praça ali, mas não cabe ela, não. O negócio tem lá, não cabe ela, não. Como assim? Então, como é que você cria? Como é que você tem estratégias que são importantes para a pessoa que, de repente, está querendo perder algum quilo, fazer alguma atividade física, ou só fazer atividade física, mas não cabe, ela não cabe no espaço que foi feito. Então, essas coisas têm que ser pensadas dentro dos nossos ambientes de trabalho, sabe? 3 artigos foram muito importantes que saíram de 2019 para cá, que são esses 3, que são artigos internacionais, que falam sobre esse processo de estigmatização, a linguagem, como falar com as pessoas que estão com sobrepeso e obesidade, que mudaram o olhar para dentro da academia e começou a se pensar em outras estratégias, de outra forma de olhar. E hoje a gente tem, gente, uma gama de artigos trazendo essas questões da gordofobia e principalmente dentro do ambiente da saúde, né? E aí, quando a gente fala dentro do ambiente da saúde, aí você diz, é lógico, eu sou profissional da saúde, eu estou preocupada com a saúde dessa pessoa que está gorda. E aí, eu pergunto, será mesmo que é com a saúde que a gente está preocupado? Quando a gente faz uma atividade, uma ação, uma estratégia dentro do nosso ambiente de trabalho ali da saúde, na nossa unidade, é por causa da saúde? Será que a gente incorporou nos nossos imaginários a saúde voltado mais para um campo de estética? Será que hoje a gente tem muito a vontade de seguir um padrão para que a gente se sinta bonita? E eu coloquei imagens de mulheres de propósito, porque os estudos eles mostram que essa pressão é muito maior em mulheres do que em homens. Então, a imposição de que a mulher tem que ter um corpo de tal jeito é muito forte. E quando a gente, profissional da saúde, reforça isso, é na saúde que a gente está pensando, né? E aí a gente tem que lembrar os conceitos de saúde que a gente está utilizando no nosso ambiente de trabalho. Tem esse conceito de saúde da OMS que eu fico desesperada quando eu leio ele, né? Estado de completo bem-estar físico, mental, social. Eu digo, nunca fui saudável na vida por esse conceito aí da OMS. Eu gosto mais do conceito de saúde que veio da 8ª Conferência de Saúde, que diz assim, ó, saúde é resultante das condições de alimentação, de habitação, de educação, de renda, trabalho, emprego, transporte, lazer, meio ambiente, liberdade, acesso e posse da terra e acesso a serviços de saúde. Então, meu povo, só vai ter saúde se a gente tiver todas essas coisas. A gente precisa brigar por essas coisas que são direitos para que a gente consiga construir uma sociedade saudável, né? Então, a saúde, ela está muito relacionada à cidadania, ela está relacionada, a saúde é um direito que a gente foi perdendo e foi se acostumando a perder, a não ter. Parece que foi isso que aconteceu. E a gente está aqui para lembrar que não é por aí, né? E quando a gente pensa em saúde, ser saudável, tem vários tipos de saúde. Não é só a saúde do corpo que a gente está falando, não é só o peso que eu estou falando. Eu estou falando de todas as saúdes, a saúde física, a saúde social, a saúde emocional. A gente ouviu falar tanto em saúde mental agora, né? Nessas fases de pandemia. Não tenho saúde mental para nada. E o que é que isso significa? Né? Você está com a barriga trincada e com o juízo destruído. Você está com saúde? Que conceito de saúde é esse que a gente está fazendo, do que a gente está promovendo, que a gente está propagando? Então, dentro do nosso ambiente de trabalho de saúde, existem várias coisinhas ali que são importantíssimas para a gente pensar, para construir esses processos de intervenção, de acompanhamento, de cuidado da pessoa com obesidade, né? Um cuidado que seja integral, que tenha equidade dentro
regendo suas decisões, que tenha humanização, que tenha responsabilidade e, principalmente, que tenha muita ética, né? Quando a gente coloca no Google, gente, o nome pessoa saudável, as imagens que aparecem são essas. Então, pessoa saudável no imaginário da gente, é por isso que está lá no Google, quando a gente digita, aparece, são, veja de novo, mulheres, né? Aparece zilhões de mulheres. Mulheres magras, brancas, fitness, com frutas, verduras na mão. Quando a gente digita corpo saudável, vem trocentas imagens de pessoas enroladas em fita métrica. E aí, a gente, quando é profissional de saúde, no lugar da gente fazer um contraponto a isso aí, a gente reforça. A gente faz e mostra que a fita métrica é o sinal do corpo saudável. Será que é? É isso que a gente está fazendo? É isso que é? Quando a gente digita corpo perfeito, é mulher que aparece, mulheres assim, né? Um corpo perfeito é o sinal. O conceito de corpo perfeito é esse, gente. Que conceito de perfeição é esse que a gente está construindo nas nossas vidas, nos nossos imaginários e que a gente transmite para os nossos pacientes, para os nossos usuários, né? Eu adoro essa imagem que diz assim, se a Barbie fosse dentro do padrão normal das mulheres, ela era assim, mais baixa, menos magra, porque eu sou da geração Barbie, né, que queria muito ter o corpo da Barbie. Os corpos, eles são diversos. Será que esses corpos aí não são perfeitos? Por que esses corpos não são perfeitos? Né? Então, a gente precisa muito repensar os nossos conceitos de saúde, de corpo saudável, de perfeito, de bonito, né? Então, adoro essa imagem aqui, que é mulheres reais pegaram roupas aí de uma marca famosa, que eram as modelos que mostraram os modelitos, né? E aí mulheres de corpos, mulheres normais, mulheres reais, provaram os mesmos modelitos para mostrar como é que é no mundo real que aquele modelo fica. É assim que acontece. A gente tem que começar a normalizar o que é real, né? A realidade. O que é real? Será que essas imagens que eu projeto são reais? Eu separei aqui um monte de livros. Esses livros todos mudaram minha vida nos últimos tempos. Ler eles, assim, conhecer um pouco mais sobre a obesidade e o corpo nesses aspectos me ajudaram muito, então trouxe aqui para vocês algumas sugestões, quando quiser um dia sugestão de livro, tem aqui alguns livros que me fizeram refletir, super recomendo o Mito da Beleza, por conta dessas questões que eu estou falando a você, né, a gente vai construindo ideais de beleza que não são nem reais, né, e aí, dentro do nosso espaço de profissional da saúde, gente, antes de procurar promover saúde e bem-estar desses nossos pacientes, clientes, usuários, seja lá como você chame, é preciso a gente não causar dano. De que adianta uma pessoa, um indivíduo procurar você porque está se sentindo mal por conta da obesidade que carrega, por conta do corpo que está fora de um padrão, e sair da sua presença pior do que quando chegou. Está mais destruído ainda, ficou pior. Não é isso que vai fazer saúde, né? A nossa fala como profissional de saúde sobre comida, sobre corpo, sobre peso, não pode causar dano nas pessoas que a gente está se propondo a cuidar. A gente precisa ultrapassar essa visão estritamente biológica de que eu tenho que cumprir um padrão de um cálculo de um IMC, porque tem outras questões envolvidas, né? Será que quanto mais a gente sabe sobre coisas saudáveis, a gente é mais saudável? Saber é ser. Então, quando eu penso que ao fazer palestra, isso significa que as pessoas vão mudar de vida porque eu estou dizendo a ela como é? Isso muda na nossa vida? Mais informação não significa mais saúde. Informação é importante, mas não é só ela. Eu preciso saber como efetivar e quais são os fatores que precisam ser modificados, né? A gente não pode ficar nutricionalmente mais informado, mas mais doente, né? Então, tirar esse foco específico no nutriente e na informação e trazer o foco para o indivíduo, né? E parar de ficar, não, mas é porque a minha preocupação é com a saúde, né? E aí a gente usa essas palavras, né? Luta contra a obesidade, combater
ter a obesidade, e a gente vai criando esses estigmas e essa pessoa que tem... Eu tenho, né, depois queria ouvir vocês, eu tive várias crises de choro quando eu passava na farmácia e olhava a balança. Olhar a balança me dava crise de choro. Pensar em me pesar, eu tinha vontade de chorar, eu tinha vontade de morrer, eu tinha vontade de não sair de casa. Então, como é que a gente cuida de uma pessoa que está assim, né? E aí, quando a gente usa essa palavra enfrentamento, a imagem, eu botei enfrentamento no Google, ó, a imagem é essa, de repulsão, ó, eu tiro, né? Eu enfrento, eu afasto você. Por isso que a gente optou aqui no Take Care por usar a palavra cuidado. A gente não quer enfrentar ninguém, a gente quer enfrentar nada, a gente quer cuidar uns dos outros e de si mesmo. Aprender a se cuidar e a ajudar a cuidar do outro. É esse cuidado mútuo que pode fazer a gente ter algum sucesso sobre essa questão específica relacionada à obesidade. A gente está vivendo num momento agora do país de muita pobreza, de muita fome, né? Eu gosto muito dessa frase do Javier Salas, que ele fala: pobreza encurta a vida muito mais do que obesidade, álcool, hipertensão, e ninguém fala nisso. E as pessoas nem dizem isso, né? Para a gente pensar nas formas, né, os elementos que devem ser considerados para abordar as pessoas que estão com excesso de peso são inúmeros. Não é só coma aqui, coma assim, coma de tal jeito, faça atividade física, ó, coma menos do que gasta e lembra como a gente escuta isso? Olha, para cuidar da obesidade é simples, é só o gasto calórico, né? Você come menos do que você gasta. Ok. Nossa, aí você não consegue fazer isso, você se sente o, né, o último dos moicanos nessa vida. Todos esses aspectos são relacionados, né, a quando a gente quer fazer uma abordagem para um indivíduo que está convivendo com o sobrepeso e com a obesidade. Alimentação, habitação, educação, renda, trabalho, lazer, emprego, assim como os aspectos comportamentais, né, que às vezes também a gente julga que a pessoa faz porque quer, né? Ah, mas você fuma porque quer, para de fumar. Quem já fumou sabe o que é uma pessoa dizer pare de fumar. E agora, para finalizar a minha fala, para a gente poder construir, para a gente poder conversar, trouxe só alguns destaques do jeito Take Care de cuidar, né? Então, quando a gente... Uma pergunta que eu deixo aqui para a gente refletir, né? Por que o melhor jeito de cuidar da pessoa com obesidade não é incentivando, tá faltando um N aí, ela ser magra? Esse não é o melhor jeito de cuidar da pessoa, né? A gente tem hoje estudos bem recentes mostrando, tem um estudo bem importante com cirurgia bariátrica que mostra, que foi relacionado à diabetes, que ele diz que a remissão, né, a redução dos níveis de glicose, uma redução de peso de 20% e 25% já é suficiente para o indivíduo atingir os índices de normalidade que ele precisa para o diabetes. E que perdas maiores de peso não trouxe benefício adicional. Então, será que quanto mais perde peso é melhor? Ou existe um limite? A gente pode pensar, vamos perder, aqui onde você está, 10% a menos desse peso já garante muita qualidade de vida, já está beleza. Você não precisa chegar num padrão que foi construído. Você precisa chegar no estado de saúde seu estado de saúde, né? Então, o objetivo de uma pessoa com obesidade, aqui no caso desse estudo com diabetes, né? Não é normalizar o IMC, deixar o IMC na faixa dos 18 aos 24. E sim, atingir uma perda que melhora a sua saúde, a sua qualidade de vida, mesmo que a pessoa não fique no tal do peso ideal, do peso recomendado, E aí traz um termo para a gente, existe um termo que está sendo usado hoje, que é a obesidade controlada, né? A Fabrícia até falou aí da idosa dela, né? Ela tem a hipertensão controlada. Isso a gente não pode controlar. A gente diz que vai acabar com a hipertensão da pessoa. A gente diz que a gente quer controlar, não é? Então, essa ideia de quanto mais peso perde, melhor, ela não é verdadeira, tá, gente? O estudo é esse aqui que está aqui embaixo, né? A referência dele. E eu queria muito que a gente pensasse sobre isso, né? Esse termo obesidade controlada não seria, então, um termo, de repente, mais importante do que a gente achar que tem que normalizar o tal do IMC? Esse estudo também, agora de 2021, foi feito pensando na questão do Covid, e ele traz isso, a importância de entender a obesidade como um espaço
de controle, assim como qualquer outra doença crônica, e não de combater a obesidade, acabar com a obesidade, né? Então, mais importante do que dizer que a obesidade é fator de risco para doenças, é dizer que a obesidade controlada reduz esses riscos. De uma forma semelhante ao que a gente viu no diabetes. Quem tem diabetes não tem como objetivo deixar de ter diabetes, e sim manter sob controle. Por que a gente não faz a mesma coisa, então? E para com essa ideia de querer que as pessoas entrem num padrão de corpo, num padrão de IMC, que ela não consegue nunca. E que, por isso, ela passa uma vida sem ter saúde, perseguindo um ideal que nunca vai ser atingido, né? Então, a gente tem estudos mostrando que 10% na redução do peso total reduz 23% da gordura visceral, 15% do peso total reduz 30% da gordura visceral. Então, é pensar nesses ganhos, sabe, gente? Parar de querer normalizar, né? Tem estudo mostrando que ser condicionado fisicamente reduz 3 vezes o risco cardiovascular de pessoas com obesidade, independente do tamanho da perda de peso dela. Então, se manter ativo é muito mais importante do que chegar num peso ideal que a pessoa nunca chega, né? Outros estudos vão mostrando o quanto é ruim você falar em vício de comida para as pessoas que estão com obesidade. Isso piora a adesão dela a essa tentativa de construção de uma vida mais saudável, né? Diabetes, hipertensão, dislipidemias, essas doenças de base genética com influência ambiental, elas são associadas a complicações de longo prazo e ela tem tratamento crônico, né? Ou seja, para a vida toda, e são tratamentos aceitos, bem aceitos. Por que a gente não faz isso com a obesidade? Porque tratamento de obesidade, gente, não é emagrecimento. A gente tem que parar de achar que a gente vai tratar a pessoa, a gente vai cuidar dela se a gente deixar ela magra. Não é isso, né? E aí aqui tem vários, eu já falei que só quero terminar aqui para poder ver vocês, que eu estou agoniadinha sem ver vocês, né? Os pontos que a gente pode estar pensando, o que a gente pode melhorar na forma de abordagem, né? Parar de confundir emagrecimento com tratamento de obesidade, né? Pensar que, de repente, se a pessoa precisar de medicação, que ela possa usar sem culpa, sem medo, faz parte do processo. Então, algumas estratégias de normalizar a vida, né, dos indivíduos, o real, normalizar o real, né? E, por fim, que é uma coisa que a gente fala muito, né? Passar a se acostumar a falar de pessoa com obesidade, ao invés de obeso, pessoa com diabetes, ao invés de diabético, porque a linguagem é muito importante, né? Para muita gente isso é bobagem, mas não é, porque um adjetivo, ele significa definir alguém por sua doença, né? E doença não define ninguém, o corpo não define ninguém, a gente só tem isso, né? É uma característica, é um estado, né? E a gente já parou de fazer isso com as doenças infecciosas, percebeu? A gente não diz mais o tuberculoso, o aidético, é o portador, é a pessoa com, né? Então é muito importante da gente parar de utilizar essas expressões de o obeso, a obesa, porque parece que define a pessoa e não define, né? Por isso que a gente fala desse jeitinho de falar com obesidade. Então, um tratamento para perda de peso, ele não é uma estrada reta, minha gente, com um único destino possível, ele é uma estrada tortuosa, cada ponto do caminho já é um destino em si, né? Cada pessoa, cada passo que a gente dá dentro desse processo já é um resultado, né? Às vezes a gente fica querendo perseguir um número, um peso a se chegar, e a gente perde de vivenciar, de viver a vida saudável que a gente poderia ter, né? Então, é muito importante que a gente, como profissional da saúde, a gente entenda que a profissão que a gente escolheu, que o que a gente faz, a gente não se formou para emagrecer gente. A gente não mede a nossa competência pelo tamanho do nosso corpo. A gente não está aqui para estar julgando e fazendo outro cabelo. Não, a gente está aqui para trabalhar com saúde. E saúde nesse conceito que eu falei a vocês. E esse é o último slide. O Wikipedia traz a obesidade. Ele diz que, trazendo, eu fui olhar lá no Google, né, e faz assim, ó, causas da obesidade, alimentação excessiva e falta de exercício e genética, tipo assim, meu filho, coma direito, faça exercício e tenha nascido numa boa família, porque aí vai dar certo você viver melhor. Aí ele diz, prevenção, mudanças sociais e escolhas pessoais. Escolha ter uma vida melhor para você não ter obesidade. E aí aqui me lascou, assim, ó, me acabou quando eu vi prognóstico, diminuição da esperança de vida.
Gente, eu me arrasei com esse Wikipedia, e aí eu fui buscar alento lá em Machado de Assis, lá em Memórias Póstumas de Brás Cubas, tem um trechozinho que eu acho fantástico, que ele diz assim: a segunda pessoa era um parente de Vigília, o Viegas, um cangalho de 70 invernos, chupado e amarelo, que padecia de um reumatismo teimoso, de uma asma não menos teimosa e de uma lesão de coração. Era um hospital concentrado. Porém, ó, os olhos, porém, luziam de muita vida e saúde. É isso que a gente não pode perder das pessoas, gente. As pessoas podem chegar com várias características, mas com olhos cheios de muita vida e busca por saúde. E é assim que a gente quer ver, é assim que eu quero ver as pessoas, tá? Então, a gente foi criando, né, pessoas obesas, né, esse nome obeso, e foi não suportando elas, né? E é importante a gente lembrar que uma palavra tem o significado que alguém lhe deu. Vamos dar outros significados às palavras que a gente quer construir, tá? Não existe uma maneira errada de ter um corpo. Aqui tá todos os lugares que vocês podem encontrar as coisas, né? Ficar lá comigo, com o Take Care, com o Núcleo Penso, e vamos embora conversar, que a bicha fala que só. Muito bom, Vanille. Adorei, viu? Aqui, só para retornar, é excelente a reflexão que você trouxe aqui para o grupo, não só para o pessoal, mas para o grupo Take Care mesmo. Assim, eu acho que foi muito rica. Queria agradecer esse momento aqui com você. Parabenizar, porque estou aqui encantada. Oh, meu Deus! Simbora, vamos conversar, meu povo. Renatinha, e aí, teve pergunta? Deixa eu abrir o chat aqui. Então, pergunta especificamente não. Muitos comentários, né? As pessoas foram comentando. Eu caí um pouquinho a internet, mas eu acredito que não foi acrescentado nada após a minha queda. Então, as pessoas que comentaram, né, bastante no chat foi Ednaí Vieira, né? Eu não sei se você vai querer abrir a eu fala. Eu tô olhando o chat. Eu tô vendo que tem duas mãos levantadas, né? Mônica e Paula. Isso, também. Aí, agora é o momento, né, para que vocês possam falar, gente. Pode começar por Mônica, né, Vanille? A Mônica foi um erro do início. Beleza, Mônica. Tu aperta de novo na mãozinha que ela some. E quem é que tá? Outra pessoa? Paula. Paula. Minha gente, eu sou empolgada, eu fico pingando de suor. Meus alunos, olha, quando eu dou aula, eu fico pingando e os meninos tudo morrendo de frio. Valha-me Deus. Vai, Paula. Erro também. Lamara. Eita, Claudiana, mulher, tu tá aí. Não é não? Lamara não foi erro não, viu, Vanille? Chega, mulher. Lamara gosta de falar, Lamara quer ser sua aluna. Oh, meu Deus! Somos todos, uns alunos dos outros. Não é? Então, assim, inspiradora, concordo com Carla, inspiradora as suas palavras. E, mais uma vez, eu trago a reflexão de como nós, sociedade, estamos doentes. Estamos todos doentes. Inclusive nós, profissionais de saúde, né? Eu acho que os primeiros a ser tratados somos nós. A gente precisa voltar esse olhar para a gente. Quantos profissionais, colegas meus, hoje enriqueceram, não sei se a palavra certa é essa, enganando pessoas, querendo colocar outros dentro de uma medida como se fosse colocar um suco dentro de um copinho, né? Então, assim, eu acho que a gente realmente precisa cuidar de nós primeiro como profissionais de saúde, aonde estamos e onde queremos chegar. Segundo, a gente precisa olhar realmente as políticas públicas que nos trouxeram até aqui. Se a gente for olhar logo a política pós-guerra, as rações que se davam, talvez fossem mais nutritivas do que a gente hoje disponibiliza através dos quinojos, né? E muitas vezes a gente tem isso dentro da nossa casa. E aí, isso são o quê? Políticas públicas que nos trouxeram até aqui.
Então, são anos construindo políticas públicas, ensinando as pessoas a comerem errado. Numa outra aula aqui, eu disse como para mim é difícil como nutricionista, em muitos momentos, ai não, ela tem certeza que a nutricionista colocou tapioca para você, mas tapioca é muito glicogênica. Minha gente, a gente precisa aprender a comer, aprender igual criancinha, quando a gente está formando hábitos alimentares. Porque hoje em dia comer é pânico, criou-se pânico. Você diz, de repente já é, não, mas isso não pode. Ou, são extremos, ou é saudável ou não é. E não é bem assim, a gente precisa construir isso aí. E essa forma de pensar take care, eu acho que a solução vem por aqui. Para a gente começar a instigar dessa forma como você suou aí, ficou molhada, com essa vontade, sabe? É que desde a aula passada eu cheguei para a minha equipe, eu disse, gente, nós precisamos de uma reunião de equipe, porque eu preciso compartilhar com vocês o que está aqui que eu estou com vontade de dizer. Porque é preciso que eu, como nutricionista, entenda, mas que o fisioterapeuta entenda, que o meu enfermeiro entenda, que o médico da minha unidade entenda, para que a gente converse a mesma palavra. Isso. Entendeu? Então, assim, o take care, às vezes a gente fica assim, então hoje tem aula take care. O que é que vai motivar hoje? Isso. Esse presente, são essas coisas. E que a gente tem que levar, porque se a gente guardar, nós não vamos fazer muito. A gente tem que compartilhar com todos. Então, é só para parabenizar mais uma vez a todos aqui, inclusive a você, Vanille. Show de bola. Ô, Lamara, obrigada. A ideia de hoje, gente, como a gente quer deixar gravado, disponibilizado lá no canal, é para que vocês possam compartilhar mesmo. A ideia de Lamara é o que a gente quer que todo mundo faça. Reunião de equipe. Vamos fazer reunião de equipe, pensar sobre a nossa área, sobre o que é que está acontecendo, né? E uma coisa do que Lamara trouxe, que eu queria que a gente pensasse, a gente precisa ouvir mais as pessoas, né? Às vezes o indivíduo chega na unidade básica e a gente no olhômetro, porque a gente é assim, né? A gente já é assim como ser humano, e como profissional de saúde, minha gente, parece que a gente faz diagnóstico raio-x com o olho, assim, ó. E aí, quando a gente olha para a pessoa, a gente já diz o que ela precisa. Olha, você precisa emagrecer, meu filho. Você vê, vamos lá. A pessoa nem disse o que foi buscar na unidade. Não, ela foi com a dor de cabeça. Não, mas você precisa emagrecer, porque eu estou vendo, eu sou profissional de saúde e eu acho que você precisa emagrecer. Essa é a grande diferença da obesidade, gente, em relação às outras doenças crônicas, que se a gente considerar a obesidade como doença, né, que existe aí ramos que outro dia a gente pode conversar sobre isso. Considerando a obesidade como uma doença, se a gente considerar como doença, a diferença da hipertensão e diabetes é isso. Ninguém chega com o nome na testa. Hipertensão. Diabetes. Mas a pessoa, quando chega com o seu corpo gordo, parece que ela está dizendo, falem sobre mim, fale. A gente não precisa dizer a ninguém que ela está gorda, gente. Todo mundo sabe. A gente sabe. A gente sabe, a gente não precisa dizer. A gente não precisa elogiar, isso, olha, mulher faz muito isso é muito das mulheres. A gente encontra uma pessoa que a gente não viu há muito tempo, faz, eita, tá linda, magra. Magreza é sinônimo de beleza. Aí, às vezes, a pessoa tá magra porque teve um câncer. Aí você acabou de dizer que ela tá linda porque ela tá magra. Como assim? Que conceito de beleza é esse que a gente vai fazendo, né? Então, assim, escuta as pessoas. Escuta. A pessoa que chegou lá, pesando 120 quilos, ela quer o quê? É óbvio que quer emagrecer. Não. Escuta o que ela quer falar. Escuta o que é que ela está vivendo. Escuta. A gente é profissional de saúde para ouvir e para encontrar junto, né? Sandra, mulher, tu levantou a mão. Conversa com nós. Boa noite. Boa noite. Não estou conseguindo ligar a câmera porque eu estou com Covid e estou isolada no quarto, bem distante do Wi-Fi. Oh, mas estou bem, já estou na fase de cura, graças a Deus, estou bem mesmo. Né? Já estou com 13 dias hoje, então, assim, só aguardar o finalzinho de semana para voltar ao trabalho. Mas, assim, a fala de Vanille veio muito, me fez lembrar
vou voltar a falar no nome de Olivandro, né, do médico da nossa UBS. Logo que ele chegou em março no posto, um agente de saúde chegou e solicitou ele uma visita num paciente diabético que estava fraco, com tontura, e que ninguém sabia o que era, né? Aí o Olivandro foi até a casa desse paciente, um agente de saúde, e chegando lá, foi feita a escuta, né, como você fala, o quanto que escutar é importante numa consulta médica, ou até mesmo a gente enquanto profissional de saúde ou como ser humano. E aí ele disse, sim, o senhor, o que é? Aí foi falando, não, doutor, é porque eu fui para nutricionista, me mandaram para nutricionista porque minha diabetes estava bem alta, e ela disse que eu não podia comer arroz, porque tinha um índice glicêmico, sei lá o quê, muito alto. E aí, o que o pobre tem hoje para comer é arroz, não tem outra coisa. Aí o doutor Olivandro disse, e o senhor tem alguma coisa? Aí foi lá no quintal, chegou lá, tinha ovos da galinha que estava pondo, tinha uma hortazinha no muro, tinha pé de tomate, faça uma farofa, bota um cuscuz um pouquinho que seja, acrescente mais nas verduras que o senhor tem aí no quintal. Como foi com 2 dias, o homem que veio no posto agradecer aquela visita do médico, porque assim, só a questão de uma escuta, de você dizer, colocar um monte de coisa lá que não pode comer, restringir a população, quando muitas das vezes a gente não tem aquela verdura, aquela fruta na geladeira, né? Então, assim, quando o Vanille falou aí, me veio direto na cabeça esse dia lá, porque, assim, até hoje o Olivano gosta muito de falar isso, em todas as participações que ele faz, ele sempre diz, gente, vamos escutar o quanto é importante a gente fazer uma escuta, ouvir o outro, ouvir o que o outro tem a dizer. E a gente também, em relação às reuniões, todo mês é um dia inteiro de reunião na equipe para discutir a problemática, o que está mais afetando dentro da comunidade, o que a gente pode fazer para melhorar aquela situação. Então, assim, graças a Deus que a gente está vivendo isso na nossa equipe. E era isso, gente. Obrigada, viu, por me dar esse espaço. Eu passei uns dias em ausente, porque até chegar o diagnóstico de Covid, fiz 3 testes para aparecer o resultado final. E agora, graças a Deus, já estou na fase de cura. Boa noite. Tá bem, todos com Sandra. Deus, estou aqui. Beijo. Saúde para tu, mulher. Fica Obrigada. boa logo. Vou deixar a Líria falar. Líria Augusta. Sou Líria de Esperança, da Academia da Saúde. Boa noite a todo mundo. Primeiro, te parabenizar. Eu achei a tua fala, assim, perfeita. Era você falando e eu, tipo, ouvindo e assimilando para passar tudo para as minhas alunas, porque eu sofro com isso. Das bichinhas chegarem e já se questionarem a obesidade, já dizer que foi a nutricionista do postinho que mandou e tudo. E assim, eu tento desconstruir isso nas minhas aulas, com a forma que eu trabalho e dizendo para elas que o importante é a saúde, o meu foco é a saúde na Academia de Saúde. Então, assim, a tua fala foi muito perfeita para mim. Te agradeço demais. Né? Aliás, o curso Take Care está me reconstruindo, né? Realmente é a transformação. E assim, eu já tento colocar isso lá na Academia da Saúde, quando eu peço essa questão aí, como foi a que falou agora, da que está com Covid, que falou, e ela questionando, dizendo que o médico foi, né? E assim, eu peço para a nutricionista ir na Academia da Saúde, que ela faz uma reunião mensal com minhas alunas, e eu sempre digo a ela, a doutora Ana Amélia, por favor, tu coloca as comidas que elas têm, porque isso é muito importante. É exatamente o que você fala, não é só mandar emagrecer sem dar a direção, eu acho que é isso, né? Mandar emagrecer sem dar a direção. E eu também fico danada quando elas chegam e dizem assim, o médico mandou eu caminhar. O médico mandou caminhar, beleza, mas cada um no seu quadrado. O médico mandou caminhar, ele disse o horário, ele disse que vai de tênis ou que vai de sandália. O que foi que ele falou? Ele mandou dizer que comia antes ou comia depois. Tudo isso, eu acho que cada um tem a sua colocação, cada profissional tem a sua colocação, e eu digo sempre assim, cada um no seu quadrado. Então, assim, só te parabenizar por essa linda fala, só te agradecer,
E é isso. Ô, mulher, obrigada. Não é isso. A obesidade é multifatorial, né? Então, não tem como achar que uma conversa. Se fosse o que disseram para a gente que era, porque disseram, né? Todo mundo diz para a gente, a mídia diz, a indústria diz que é só comer saudável e fazer atividade física. Pronto. E não tem ninguém gordo. E acabou. É tão prova que não é que a gente está com esses índices altíssimos, né? E aí, Claudiana está falando uma coisa aqui com a fala desde a fala de Lamara, que eu acho que isso vem aparecendo, né? E Sandra falando agora, né? A nutricionista mandou tirar o arroz, oh meu Deus! Aí vem agora a fala, né? Dizendo a mesma coisa, a nutricionista, aí a pobre da Claudiana está dizendo aqui, a nutricionista leva nas costas. Às vezes, é muita falta de comunicação entre profissional, paciente. É tudo isso, né? É tudo isso e mais um pouco, né? Eu gostaria muito que minhas colegas e meus colegas da nutrição, né, profissionais da nutrição, os nutricionistas, as nutricionistas, começassem a rever alguns conceitos, porque, gente, quando eu me formei, em 2004, eu não pensava assim como eu penso hoje. Eu me formei com outro juiz. Eu pensava que era para o povo comer pão integral com queijo ricota, adoçante e leite desnatado de caixinha. Então, as coisas vão mudando e a gente tem que ir acompanhando, né, o que vai acontecendo. Então, é muito importante. Olha, eu digo aos meus alunos, fez nutrição, vai estudar para o resto da vida. Vai estudar. E eu acho que qualquer profissional da saúde, está na saúde, vai estudar para o resto da vida. Porque a saúde é dinâmica, né? É dinâmico. O negócio é doença hoje, amanhã não é mais, não considera mais. E a gente tem que ficar se atualizando. Então, há um pedido aqui aos nutricionistas que estão acompanhando o Take Care, que consigam, né, que sejam as sementes de transformação nos seus espaços, dentro dessa profissão que eu amo tanto, que eu acredito tanto, e que eu acho que é tão importante, que é a nutrição, e todas as outras, né, como a Augusta falou agora. Cada pessoa, cada profissional tem a sua expertise de especialidade ali, que pode contribuir nesse processo, né? Então, que cada um aprenda a trabalhar em coletividade, trabalhar junto com o colega e com a comunidade e com o indivíduo que está lá buscando. A gente escolheu trabalhar no espaço que quando as pessoas procuram o posto, né, a unidade de saúde da família, ninguém sai de casa assim, estou muito feliz, estou ótima, vou na unidade de saúde da família. Ninguém vai para a unidade quando está muito feliz e quando está ótima. As pessoas vão na unidade, a maioria das vezes. Um dia eu quero que isso aconteça. Quando a gente conseguir transformar o entendimento sobre saúde, que a gente conseguir acesso às pessoas, as pessoas vão se encontrar para fazer as coisas da vida numa unidade de saúde da família. Mas quando a gente encontra, quando as pessoas procuram esses espaços, procuram porque está doente, porque está agoniado, porque está precisando de ajuda. Ele quer ajuda. E se quando chega lá, o que ele encontra é lapada, o que danado a gente está fazendo? Que profissional de saúde é esse que a gente está sendo? Se quando alguém nos procura, o que a gente devolve para ele é mais angústia, é mais doença. Porque eu já saí muito mais doente da presença de muitos profissionais da saúde do que quando eu cheguei, né? Tem profissional que tem o dom de lhe adoecer, com palavras, com olhares, com julgamento. A gente faz curso da área de saúde, parece que o povo ensina, né? Tem uma cadeira na universidade de astrologia preditiva, que é para você adivinha as coisas, né? A pessoa chega na sua frente, você é profissional de saúde, você já sabe o que ela tem. Você já sabe o que é. Não precisa falar, eu já sei. Não existe, né? Não existe isso. Quem foi que disse isso? Se a gente não escuta a pessoa, ele nem vai. Enfim. Ai, eu tenho vontade de ficar falando até amanhã. Chega a boca a ficar seca. Tem mais conversa, tem mais. Exato, Hortência. A pessoa vai nem. Por isso que a adesão é tão baixa. Porque a gente não sabe cuidar das pessoas, né? A gente quer mandar no povo. Olha, profissional da saúde gosta de mandar demais, viu? Você faça assim. Por quê? Porque você vai morrer. Olha só que coisa, né? Didático demais, né? Faça assim, por quê? Porque se você morre. Gente, para uma pessoa de 80 anos. Que tá triste, que perdeu a mulher. É isso mesmo que eu quero, viu, doutora? Eu já tive paciente que dizia isso na época que eu estava na unidade. Não. Ei, mude nada aqui na minha comida, porque o único prazer da minha vida é comer.
aí você vai querer que eu não coma o que eu gosto? Como é que você é profissional da saúde e não leva em consideração isso? Que cuidado é esse que você vai ter com essa pessoa, né? Então, tem muita coisa, né, gente, que está arraigado com a gente, com a formação da gente, e que vai mudando aos poucos, sabe? O que precisa é a gente estar disposto, né? Muitas vezes eu falo um negócio assim, eita, pá, eita, não é assim não. Ai, meu Deus, isso aqui eu já consegui virar a chavinha, deixa eu voltar aqui. E é um aprendizado constante, né? Eu acho que se vocês conseguirem, gente, conversar isso com a equipe e espalhar né, esse jeito de cuidar das pessoas com o pessoal que trabalha com vocês, que não teve acesso aqui ao Take Care, vai ser tão transformador. Vocês já pensaram o que a gente pode fazer na Paraíba? A gente pode fazer muita coisa. É isso. Raquel abriu a câmera, você quer falar, Raquel? Eu tenho um recadinho para dar por último, mas aí vamos ver quando concluir a discussão. Aí eu dou meu recadinho rapidinho para a gente encerrar. Massa. Tem mais alguém? Tem alguém com a mão levantada? Eu não estou vendo. Lamara? É da outra ou levantou agora? Não, sou eu mesma. Só fazer uma abordagem bem curtinha, Vanille. Na minha unidade, a gente tem a hora do cafezinho, né? Sempre tem. E nessa hora do cafezinho eu sou muito observadora. E eu gosto de compartilhar. A hora do café, para mim, é hora de tudo. Sou amante de café. E aí eu fico assim a observar, né? Como existem profissionais de saúde que são muito chiques, fitness, né? E que tem assim, tão eu, e eu não. Aí todo mundo espera a nutricionista. O que é que a nutricionista vai comer, né? Todo mundo olha o que a nutricionista vai comer. E aí eu sou diferente muito, que eu gosto do contato. O meu café é compartilhar conversa com meus amigos. Desde o mais fitness até o mais acanalhado, inclusive eu. Né? Então, assim, eu seria mais acanalhada, gostaria de lhe dizer isso. Não, para você eu perco. Então, olha assim, mesmo, olha o julgamento de Lamara sobre a minha pessoa, minha gente. Perfeito, Nem não, sei. eu quero lhe seguir. Não, eu estou dizendo assim, porque por conta das visões que nós profissionais de saúde, que a gente mesmo faz de nós. Você quer ver uma coisa que lhe acaba como mulher? Basta você chegar no canto, alguém olhar para você e dizer assim, tá grávida? Só porque você tá com barriguinha? Gente, já aconteceu comigo e eu sou bem magrinha, mesmo. Mas um dia me perguntaram assim, e foi uma tia do meu esposo, ela olhou para mim e disse, tá grávida de novo? Nossa, eu cheguei na casa de minha mãe, eu disse, mãe, eu tô tão barriguda assim, tem alguma coisa... Então, assim, eu nunca fui gordo, eu não tenho como sentir-se no corpo do gordo. Mas por essa experiência, eu posso me sentir como que é negativo você olhar para você e ter uma visão, entendeu? Então, o que eu quero, assim, cada um se coloque num lugar com uma experiência desse tipo. Eu não sou gordo, eu não sei como é que o gordo sente. Mas alguém já fez uma crítica para você que você não se sentiu bem? Se coloque nessa crítica para poder você tentar sentir o outro, né? E a gente começar a pensar a alimentação como algo prazeroso, como é bom sentar, comer pão com café, delícia. Eu não preciso comer o pão integral artificial, eu posso comer o pãozinho francês. Entendeu, gente? É uma questão de querer, de multiplicar. Com certeza, Lamara, com certeza. Tem muita coisa para a gente compartilhar e aprender junto. A gente está começando aqui, né? Como o Marcelo sempre fala, não termina quando acaba, a gente vai ter ainda muito, né, para conversar, para ressignificar. Eu acho que Lamara usou a palavra gorda agora, e eu acho que essa é uma palavra que precisa ser ressignificada, né? Eu lembro o quanto essa palavra me machucou ao longo de toda a minha vida.
assim, eu tinha pavor de alguém dizer que eu estava gorda, e eu sempre me achava gorda, sempre. Então, quando eu olho minhas fotos, magérrima, só os ossos, naquela época eu olhava e achava uma gordura e achava que eu estava gorda. E isso é enlouquecedor, né? Meu Deus, para que? Qual é? Hoje eu tenho um peso que você pode dizer, se alguém for dar uma característica, pode dizer, Vanille é gorda, e ok, né? É a minha característica, né? Ser gordo, corpo gordo, não é um problema em si, né? É uma característica, igual meus olhos, meu olho é preto, eu sou gorda, meu olho é preto, meu cabelo é grande. É uma característica, né? E para a gente parar de estigmatizar, porque isso adoece, gente. Isso adoece muito, né? Só, como a Lamara falou, ela não sabe, eu sei. Eu sei o que é você não ter pavor de colocar uma roupa, ter pavor de encontrar pessoas, porque e mais quem é nutricionista, né? Nutricionista já sabe, saiu na rua, tá, engordou 2 quilos, 3, não tem uma pessoa que você encontra na rua para não falar. Mulher, tu engordou, foi? Eu disse, menina, e tu começou a enxergar agora? Que coisa, né? É lógico, eu engordei, tá visível, né? A gente tem que parar de comentar sobre o corpo do outro, sobre o outro, né? Passa 10 anos sem ver a pessoa, quando encontra assim, ei, tu engordou? Meu amigo, falta em você muito educação, empatia. 10 anos que você não vê a pessoa, você olha para ela e faz, poxa vida, que coisa boa te ver, que sorriso bonito, como é que tá a vida? Tá precisando de ajuda? Então, aprender, a gente tem que aprender até a encontrar as pessoas agora, né? A gente não sabe nem encontrar as pessoas, a gente encontra e a gente foca no corpo dos outros, como se fosse nosso. Enfim, é isso. Eu acho que se não tiver mais conversa, gente, eu quero muito que vocês possam utilizar essa conversa depois, tá? No lugar de vocês. Era isso, a gente queria dar essa conversada para ficar aí esse... Não se encerrou, né? Eu acho que tem milhões de coisas aí na cabeça, na minha cabeça, minha gente, tem um monte de coisa aqui que eu queria pensar e refletir junto, então não acaba, né? São reflexões que não acabam e que a gente possa continuar nessa busca por construir cuidado de pessoas, né? Não são animais, não são objetos, são pessoas, né? Raquel tem um recadinho. Dependendo aí da hora, no final eu tenho um poema aqui para vocês, se der tempo. Vai, Raquel! Então, boa noite a todos, depois desse maravilhoso encontro de hoje, né? Com tudo isso que Vanille falou, que é tudo muito importante, né? E que a gente pode compartilhar com nossos colegas, né? Com as pessoas que a gente acredita que precisam, né? Ouvir. Vou compartilhar rapidinho com vocês aqui, só para não ficar algo abstrato, para ficar algo melhor de se visualizar o que eu estou falando. Eu queria falar é linda ela falar abstrato, né? Abstrato, é linda. Esta Vanille. Então, aqui no módulo de culinária emancipatória, ao final, tem a missão integrada na comunidade, que é aquela que eu falei com vocês naquele dia que eu apresentei o módulo de culinária. E aí eu queria falar um pouquinho sobre ela. É aquela missão que é integrada, né, porque reúne os módulos de abordagens coletivas, de educação alimentar e nutricional e de culinária emancipatória. E aí ela vem com essa proposta de falar sobre os sistemas alimentares, né, que é uma temática que já foi abordada dentro do módulo de EAAN, desses 3 módulos, né, foi abordado de alguma forma, e aí, ao final, a gente tem essa missão integrada. Então, para começar, né, a pensar nessa missão integrada, primeiro que eu falei que reúne o módulo, 3 módulos, né, e aí temos o módulo de abordagens coletivas, né? Então, é uma atividade para ser realizada com a comunidade, em grupos, e isso é a primeira coisa que precisa ser pensado, né? Se eu já tenho algum grupo que eu trabalho, então eu
realizar essa missão nesse grupo que eu já trabalho, né? É importante que, se possível, pessoas que convivam, né, com sobrepeso e obesidade, que elas estejam presentes para participar também da discussão, né? Então, aí a segunda coisa a gente precisa saber os alimentos que são mais consumidos pelos usuários, né, pela comunidade ali que é assistida pela unidade. Então, nós vamos fazer essa pesquisa. Ela pode ser feita na hora, mas pode ser feita com antecedência também, né? E aí, é possível que ninguém cite nenhum alimento ultraprocessado. E aí, tudo bem, né? Pode ter ficado constrangido, não quis dizer, enfim. E é por isso que é importante realizar esse encontro, né, nesse tom de conversa mesmo, para que eles fiquem à vontade para participar, né, e que participem ativamente. Então, se ninguém colocar nenhum alimento ultraprocessado, mas aí você conhece, sabe que as pessoas ali consomem, sei lá, muito refrigerante, biscoito recheado, salgadinho de pacote, então você inclui pelo menos um alimento ultraprocessado. E aí, isso foi o que eu acabei de dizer. E aí, junto com a equipe, né, e os usuários, né, a comunidade, vocês vão descrever o caminho desses alimentos, né, desde a produção até a mesa das pessoas, que é justamente essa questão dos sistemas alimentares, né, que inclui toda a cadeia de produção, como esse alimento é produzido. Isso importa, isso é importante? Sim, isso é importante, com certeza. Então, essa descrição, ela precisa ser feita, né, para que a discussão evolua. E aí, podem ter imagens, né, podem ter outros recursos que ajudem, né, nessa discussão, nessa conversa, porque é importante refletir como esse trajeto pode interferir no adoecimento das pessoas. E aí a gente pensa também no contexto do sobrepeso e da obesidade. Então, o objetivo dessa missão integrada é justamente isso, de levantar essas questões, né, nesse debate sobre o cuidado em sobrepeso e obesidade a partir da autonomia dos sujeitos, né, e os fatores ligados ao acesso e ao consumo de alimentos que interferem nessa autonomia, porque não é simplesmente tenha uma alimentação saudável ou porque você não consome uma alimentação saudável, mas aí é importante a gente discutir os porquês, né, de que forma a autonomia dessas pessoas está sendo prejudicada, digamos assim. Então, é para refletir vários pontos nesse sentido. E aí nós colocamos aqui algumas questões condutoras, né, que podem ajudar, eu não sei por onde começar, Raquel, por onde iniciar essa discussão. Então, nós temos algumas questões condutoras, com algumas dicas que podem ajudar bastante. Eu tenho certeza que o assunto vai render bastante, viu? São vários atores envolvidos, então a gente pode discutir como cada um pode ajudar, né, nesse processo. Então, essa atividade, ela foi pensada para ser realizada de forma presencial, né, mas aí, se ainda não for possível realizar essa atividade de forma presencial, a gente pode pensar em algumas estratégias para superar essa barreira e fazer com que essas informações alcancem os usuários, né, a comunidade. Então, pode ser utilizada a rádio comunitária, podem ser utilizadas as redes sociais, se no seu ambiente, se na sua realidade tiver outro recurso, outra estratégia que também possa ser utilizada para alcançar as pessoas da comunidade, dessa temática, e expandir essa discussão, também pode ser utilizada. E aí é só seguir o mesmo roteiro, fazer a pesquisa dos alimentos mais consumidos na comunidade, né, traçar esse trajeto que esse alimento leva desde a sua produção, né, até chegar à casa das pessoas e tratando desses
desses pontos, né, de como todo esse trajeto pode influenciar no processo de adoecimento das pessoas. E aí é só compartilhar com a gente, né, da comunidade Take Care, que a gente quer ver como foi feita a sua atividade e com quem foi feito, que a gente vai gostar muito de saber. Aí colocamos aqui algumas etapas, mas, Raquel, essa questão das etapas da cadeia de produção, o que é isso, do que se trata? Nós colocamos aqui alguns pontos que só como um norte mesmo, são sugestões. A depender do alimento, vocês podem incluir outras etapas, podem excluir etapas que nós colocamos aqui, podem ficar à vontade. Aqui é mais para ajudar mesmo, para dar um suporte. Então, tipo de transporte, questões envolvidas no tipo de transporte, né? Questões sobre a distribuição dos alimentos, sobre o marketing, né? Sobre questões mesmo, já dentro das residências, sobre as feiras livres. Aí, por exemplo, aqui, o marketing e a propaganda. Tem marketing e propaganda de alimentos in natura? Essa, por exemplo, é uma questão. Enfim, é isso. É adaptar a realidade e compartilhar com a gente, que a gente quer muito saber como foi. E é isso, pessoal. Obrigada. Valeu, Raquel. Eu acho, não sei se Gabi está aí, eu acho que da nossa previsão aqui foi tudo, né? 9 horas da noite, aquela fome batendo no juiz do coração. Se der tempo, eu finalizo aqui com vocês com esse poema da Lucineide, que eu acho bem bacana. Carla, quer falar? Não, tá ótimo. Pode finalizar com o poema. Eu estou aqui encantada aqui com o desempenho da equipe, com a interação do pessoal, com essa sua fala realmente espetacular, bastante atualizada, contextualizada, levando esse olhar humano, né? A avaliação da obesidade além do peso, né? Então, acho que isso é muito... E como tratar a pessoa com obesidade. Então, realmente, eu gostei muito da comparação que você colocou. Diabetes, a pessoa que chega lá não chega, não. Eu sou diabética, eu sou hipertensa. O peso, a pessoa vai para outra coisa, a pessoa... O médico ou o profissional de saúde vai em cima. Então, a gente tem que ter realmente, né? Refletir que às vezes sai até como automático, você termina falando até como automático. Então, acho que isso é bom a gente realmente trabalhar, né, se policiar em relação a isso, como falar, né? Porque isso também... E pensar nas próprias atividades, né, Carla? Às vezes a gente faz assim uma atividade, vamos ver quem perde mais peso. Isso. Ai, gente, que agonia, né? Os bichinhos. E quem não perde, para de ir pro grupo. Não, e outra coisa, aquilo é momentâneo, né? Então, ali ele vai perder, depois pode ou se não perder, né? Então, acho que é como você está falando, eu acho que o peso, a perda de peso é consequência da mudança, né, do seu comportamento, né, nem assim, a própria ansiedade, isso é uma das causas que pode gerar, que a gente sabe isso, a própria obesidade, né, que tem gente que tem ansiedade e come conta, né, termina se alimentando mais, comendo mais doce. Existe, inclusive, né, trabalho mostrando essa parte do doce. Então, acho que a gente tem, como profissional de saúde, a gente tem que acolher, independente de obesidade ou não, qualquer, né, doença ou condição de saúde, a gente tem que estar lá escutando. O problema é que, hoje em dia, nós, indivíduos, porque nesse caso a gente é indivíduo, a gente está mais para falar do que para ouvir, né? A gente tem que começar a ser mais pessoa, né? Então, a gente tem que parar para escutar o outro. E aí, identificar e tentar ajudar, né? Com aquilo que a gente tem a capacitação. Então, acho que é uma excelente reflexão que você trouxe para todos nós. Então, só tenho que agradecer aí a todos vocês. Principalmente a você que você trouxe, né? Essa reflexão, esses materiais bem atualizados. E depois eu também vou lá pesquisar, vou olhar de novo para pegar os materiais, viu? Simbora. É infinito, tem que ter 3 vidas para ler tudinho. Gente, eu queria finalizar, então, com esse poema, tá? De uma grande amiga, que é a Lucineide Leal. Depois pesquise esse nome aí na internet, ela é maravilhosa. E só sobre isso que Carla trouxe, a gente falou agora, né?
tudo isso que a gente está fazendo, gente, não é uma receita de bolo, né? Não tem uma receita de como, não tem como reduzir se a gente soubesse, já tinha feito e já tinha reduzido em algum canto. Não tem uma receita. A gente está falando sobre coisas aqui que faz a gente pensar, todas as vezes que a gente for pensar em uma atividade, a gente leva em consideração as nossas reflexões. Por isso que, por exemplo, uma atividade que fazia as pessoas competirem para perder peso não é uma boa atividade, de repente, né? Porque a gente vai fazer o indivíduo se colocar num lugar de sofrimento, porque nem todo mundo vai conseguir perder peso, né? Eu participei desses negócios quando eu era adolescente, e eu ficava frustradíssima, não perdi 2 quilos, minha coleguinha perdeu 10, porque ela passava fome e tinha bulimia, vomitava, aí ela ganhava e eu não. E aí, que tipo de incentivo a gente está fazendo? Enfim, mas aí eu queria finalizar aqui com vocês com esse poema da Lucineide Leal, e o nome do poema é O Corpo Gordo, da Lucineide Leal, e é assim: é o que eu vejo, e ainda mais o que os meus olhos não alcançam. Tanto volume incita medo. O medo deflagra a luta. Sua imagem imponente causa terror. O terror torna qualquer aliado na guerra contra uma obsessão cujo produto final é a dor. Intriga e instiga a ciência, choca, causa comoção e repulsa a sociedade. Desperta a cobiça do mercado com suas sutilezas e inspira a arte. Corpo gordo é corpo público, que precisa ser político, é alegoria comum, meme, ilustração de fracasso e insatisfação, que precisa ser resistência, de forma tranquila, acolhida por dentro e não imposta pela multidão que grita de tudo, principalmente falácias e tolices lá fora. E no afã de te consertar, você, frágil, corpo gordo, vai sendo quebrado em vários pedaços. No desejo de esculpir, vão sendo consumidas as suas melhores partes. Na boa vontade de te curar, te adoecem cada vez mais. Tentando te enfeitar, te tornam caricato, suprimindo a sua originalidade, fazendo do teu corpo gordo uma cruel prisão sem muros. Privado de ser apenas corpo, impedido de viver sua leveza, sua liberdade, sua beleza e seu gozo, de ser um corpo como qualquer outro, livre, que chora e ri, que acerta, que erra, que também bate e, mais ainda, apanha. De forma imposta, é rotulado, patologizado, estigmatizado e classificado. Seu nome precisa ser modificado. Corpo não lhe cabe mais. Obeso lhe é mais apropriado. Específico sem identidade é obrigado a carregar o peso alheio que nele é colocado. Sendo grande, é necessário te reduzir. Te tiram também o lugar. E não cabe mais a você, corpo gordo, pertencer ou ocupar. Na discussão sobre o seu direito de ser, ainda não sabem como te explicar. Escondido na fala sobre o direito, ficam os atos que continuam a te inviabilizar. No passado, pôde ser, na atualidade, pesado demais é. No agora, desfruta dos conflitos de não saber mais o que de fato querem que seja. Uns dizem é problema, outros fenômeno, a saúde diz que é doença, condição, o senso comum afirma que é desleixo, a mídia coloca que é falta de foco, força e fé, opção ou pura subversão. O corpo gordo está aí e tem várias faces. Plural e singular como as estrelas do céu, são muitas suas belezas que os meus olhos viciados não contemplam. São várias as suas linguagens que meu intelecto medicalizado não consegue compreender. Ah, corpo gordo, o que seu corpo e sua alma, com dor e graça sustentam, está dentro de todos os corpos. E é por isso que o temem e muitos o abominam. Corpo gordo, você é perturbador, desejado e repelido, curado e adoecido, pesquisado e quantificado, desprezado e estudado, odiado e amado. Aguenta, corpo gordo, você é a bola da vez.
Lucineide Leal. Obrigada, gente. Ficou ainda mais bonito na sua voz, Vanille. Menina, que coisa linda. Vanille, você é demais. Lucineide é maravilhosa. Lucineide também está excelente. Ele chega se emocionando. Vamos, Vanille. Toca muito em mim. É. Muito bonito, muito bonito. Muito obrigada, gente. É isso, gente. Eu ia fazer uma foto, mas as câmeras estão tudo fechadas para fazer um Vai, minha gente, aqui. vamos abrir a câmera para compartilhar esse dia aqui, né? Para documentar. Eu acho. Fazer igual a José Filho, que fica aí firme e forte, a gente olhando nos olhos dele toda hora. Adoro, José Filho. Eu falo falando para tu, olhando para tu, porque tu tá sempre aberto. Lá vai, hein? Tem câmera para abrir. Olha, Maiane, toda organizada. Mais alguém vai abrir, meu povo? Vou fazer o print. Claudiana, mulher, se ajeita que tá a tua mão em frente à câmera. Chega, ela fechou. Só assim eu te vejo, comadre. William, passa um pano assim na sua câmera, que ela tá suja, viu, meu filho? Aí tá toda embaçada. Queria lhe dizer isso. Foi, lá vai, hein? O bichinho tá ruim mesmo, não é pano não, né, William? É porque eu estou aqui exercendo meu direito de lhe julgar, de julgar a sua câmera, entendeu? Que eu sou dessa. Vamos lá, vou fazer, hein? Quem não abriu, não abriu. Quem abriu, não abre mais. Olha o print. Espera aí, deixa eu fechar esse. Vou fazendo também, gente, porque eu faz mais de um, todo mundo faz um print, aí a gente compartilha, para ver quem é o melhor. Vamos lá, deixa eu colar já esse aqui, que eu acho que já deu certo. Mais um, última chance. Hortência já está na risada. Agora, hein? Olha o print, o passarinho nesse momento. Foi, gente. Muito obrigada. Até Muito nosso obrigada. próximo encontro. Tchau, Obrigada, gente. família Obrigada. Tchau, Aline. Boa noite. Boa noite, Elaine. Fabiana! Olha aí a Fabiana. Ah, fica ela perfeita. Fabiana tem um zoião bonito da bexiga, né?